grandes surpresas. Talvez o resultado da Marisa Matias fosse um pouco surpreendente, apesar de sabermos que ia haver alguma queda, e do próprio candidato do PCP. O Chega é aquilo que se esperava. Eu, sinceramente, era um intervalo que eu esperava. E em Tomar, em especial, porque havia muita gente com vontade de votar em André Ventura, e isso, houve aqui um pouco de uma onda que se sentiu, porque é coisa diferente, faz propostas diferentes, goste ou não se goste, concorde-se ou não. É um facto que ele teve um resultado bastante positivo, e em Tomar não foi surpresa nenhuma ser ele o segundo mais votado, e assim aconteceu. Eu pensava que iria acontecer, porque muita gente que eu conversava por aí dizia que ia votar no Chega, e alguns até de outras áreas políticas. Portanto, ele apresenta propostas que as pessoas gostam de ouvir e que poucos têm coragem de dizer, e é mais por aí que eu julgo que a coisa aconteceu. Não tem a ver muito se é extrema, ou se é muito extrema-direita ou pouco extrema-direita. Eu penso que as pessoas estão um pouco de costas voltadas para os partidos tradicionais, e isso manifesta-se com a abstenção, que foi elevada, e com estas situações de pessoas que apresentam propostas que as pessoas gostam de ouvir e na qual se revêem. E André Ventura fez uma campanha a mandar tiros cirúrgicos, e colocou toda a gente a falar nele. Portanto, como dizia o outro, bem ou mal interessa é que se fala. E isso aconteceu. E nós vimos os candidatos, as propostas eram muito poucas, muito repetidas, depois passavam metade do tempo a defender-se ou a atacar André Ventura. E ele conseguiu capitalizar, de facto, esse movimento que ele criou, e que os outros candidatos, a maioria, especialmente de esquerda, não perceberam, e foram penalizados, de facto, de uma forma bastante dura. O eleitorado deu-lhes um sinal. Portanto, o interesse é que haja equilíbrio, que o Presidente governe bem, que seja parte da solução e não da destruição, e que saiba apoiar o Governo naquilo que são as medidas necessárias, e também criticar e cortar naquilo que acho que deve ser cortado. Portanto, temos Presidente, vamos continuar. Penso que é o Presidente, recebeu o meu voto, é o Presidente que neste momento melhor serve o país, tem equilíbrio, sabe ouvir e tem que saber decidir. Muito bem. O Cristóvão, também, para começarmos, surpresas, sem surpresas, estas presidenciais? Os meus cumprimentos ao Vítor e ao José Delgado, e naturalmente a todo o auditório. Realmente não houve grandes surpresas, quer dizer, mais décima, menos décima, era aquilo que se antecipava. Naturalmente que, por exemplo, a nível nacional, e eu como apoiante da Ana Gomes, enfim, havia um pouco a expectativa que ela pudesse chegar mais próximo dos 20%, ficou abaixo disso, e que no fundo a distância entre o segundo e o terceiro lugar, porque era no fundo isso que estava em competição nestas eleições, era o segundo e o terceiro lugar, tudo o resto estava mais ou menos já adivinhado. E claro, qual é que seria o peso da abstenção, e que efeito é que a abstenção poderia ter, esta abstenção especial por efeito da pandemia, porque as eleições presidenciais são historicamente as com maior abstenção, comparável às vezes às europeias, mas portanto já é hábito ter um valor de abstenção, infelizmente um valor de abstenção elevado, mas havia aqui, com este facto novo da pandemia, e muitas pessoas que por receio, ou em alguns casos por não poderem mesmo, porque todos aqueles que ficaram confinados a partir do dia, eu não me recordo agora, mas cerca de uma semana antes do dia 24 já não puderam
naturalmente porque não havia forma logística de o conseguir fazer, portanto inscrever-se para que o seu voto fosse recolhido no seu domicílio. Apesar de tudo, não quero deixar de sublinhar que houve esta medida de não só do voto, de alargar a possibilidade de voto antecipado para todas as sedes de concelhias, como aconteceu também aqui em Tomar, e decorreu de forma bastante bem, enfim, normal, pelo menos para aquilo que é de facto a situação que estamos a atravessar. Portanto, quer do voto antecipado, quer realmente da possibilidade da inscrição dos que estavam confinados para que o seu voto fosse recolhido em casa. Isso foram medidas muito importantes, desde logo no respeito pela democracia e pelo exercício do voto. Mas claro, era impossível que isso pudesse acontecer até ao dia das eleições, não é? Porque não seria logisticamente possível de organizar. E portanto houve muitas pessoas, naturalmente, mas umas dezenas de milhares de pessoas que não podiam mesmo votar, portanto, porque estavam confinadas no país. Portanto, apesar dessas dúvidas, o efeito da abstenção acabou por não ter, na minha opinião, grande intervenção no resultado final, nomeadamente no resultado do vencedor, o novamente presidente Marcelo Rebelo de Sousa, porque numa abstenção grande, neste contexto, poderia ser ele o mais prejudicado em termos de resultado. Não foi. Teve o resultado que, como digo, mais décima, menos décima se esperava alcançar, e portanto tudo o resto, enfim, é normal. É normal, quer dizer, era o que se poderia antecipar. As eleições presidenciais, isto para fazer uma análise um bocadinho pensando em eleições futuras, as eleições presidenciais não tendencialmente, historicamente, não dá para extrapolar muito para outras eleições, mas não deixa de ser sublinhado realmente, nomeadamente em relação a dois partidos, e um terceiro por omissão, mas que até se apresentou no dia das eleições como grande vencedor, mas está à vista que realmente tem também problemas profundos que se vêm agravando. Neste caso estou a falar do CDS, portanto à direita, que não teve candidato, mas onde realmente tem, aliás, neste momento discute-se a eventual possibilidade de haver novas eleições para a liderança, mas à esquerda realmente o Bloco e o PCP, ou seja, aqueles dois partidos que tendencialmente têm eleitorado menos flutuante, portanto que é mais fiel, digamos assim, tiveram resultados de facto bastante baixos, e esses eventualmente pode haver aqui uma ligação maior em termos de futuros, tal como dizia, em relação ao CDS, portanto à direita. O resto, enfim, e claro, depois há a questão Chega, não é? Nem a questão Chega, é a questão André Ventura, porque é um partido, por muito que agora, naturalmente, vai ter ainda uma fase de crescimento, esperemos que, por todas as razões, a bem da democracia, que não seja assim tão grande, mas naturalmente vai ter, durante ainda alguns anos, uma fase de crescimento, mas é o partido de André Ventura, portanto, que, à boa maneira de qualquer populista, e estas populista e extremista, pelo menos no discurso, não é? Todos percebemos, quem se dedique alguns minutos a refletir sobre isso, que André Ventura nem sequer acredita na maioria das coisas que diz, mas até diz agora uma coisa e daqui a pouco, se for preciso, o seu contrário, mas de facto diz em cada momento aquilo que acha, que uma grande parte da população vai achar que concorda. E a verdade é que é um discurso que é fácil nesse sentido, e isto acontece historicamente ao longo de várias épocas, e mesmo na atualidade tem acontecido em muitos países, e os fenómenos são sempre iguais, até nos resultados eleitorais que aconteceram, os fenómenos são sempre iguais. Por exemplo, quando se diz esta coisa de que até no Alentejo ganhou, que bem, isso tem sido mais canalizado nos últimos dias, não vamos aqui perder tempo com isso, mas é exatamente igual ao que aconteceu em França, ao que aconteceu no Reino Unido, ao que aconteceu nos Estados Unidos. É o mesmo tipo de fatores, ou seja, de eleitores a passar de um extremo para o outro, porque, precisamente, havendo um aproveitamento do descontentamento de parte da população, e é natural que exista. Obviamente há franjas grandes da população que não se sentem representadas nos partidos políticos ou nos eleitos, porque sentem que os seus problemas não são resolvidos, ou porque, noutros casos, porque efetivamente, genuinamente acreditam naquele tipo de discurso e de linguagem. Portanto, há aqui vários tipos de eleitores que
que votam que votaram e que continuarão provavelmente a votar durante algum tempo neste partido, ou neste candidato mais extremado à direita. Até porque os eleitores se dividem sempre em dois grandes grupos, os que votam a favor e os que votam contra. E muito do eleitorado do Chega será eleito, portanto, fora aqueles que efetivamente acreditam genuinamente naquele tipo de discurso, todos os outros serão essencialmente votantes votantes que votam contra os outros partidos, ou contra os eleitos, ou contra quem tem governado. Isso acontece em praticamente todas as eleições e independentemente de que eleições sejam, portanto, legislativas, autárquicas, presidenciais, há sempre, todos os momentos, um partido ou um candidato que serve ali de válvula de escape para quem vota contra. E neste momento, de facto, é o Chega e André Ventura. José Delgado, que desafios é que são colocar ao Presidente nestes próximos tempos? O grande desafio é, de facto, fazer parte da solução. Isto é que é o difícil, que é conseguir combater a pandemia e não deixar morrer a economia. Isto é o grande desafio que aí vem. Já temos setores muito complicados, com muitas dificuldades, e o Governo e a União Europeia tem que alavancar soluções para que alguns setores da sociedade não morram. Há muitas empresas já com muita dificuldade e o grande desafio passa por aí, porque não podemos fechar tudo. Há setores da economia que ainda vão sobrevivendo, por exemplo, a área da construção civil, de obra pública, ainda está a andar, e que tem grande alavancagem na economia, por tudo aquilo que representa à sua volta, em termos de fornecimentos, de mão de obra, etc. Mas depois tem que ouvir a comunidade científica, tem que ouvir quem sabe da matéria, para decidirem depois em consciência. Isto é difícil, há variações a todo o momento do vírus, prepara-se para um caminho, ele aparece por outro caminho, portanto há que, acima de tudo, interagir e criar aqui um sistema dinâmico e interativo que consiga combater. É claro que isto passa com a responsabilidade de cada um, com a responsabilidade das empresas, a cultura das empresas, de segurança das empresas, é um momento crucial para que as empresas consigam transmitir aos seus trabalhadores a necessidade de cumprir efetivamente quais são as regras. Essas regras devem ser bem objetivas, claras e eficazes, que é um problema que não tem acontecido muito. Há muita informação dispersa, informação que só faz ruído, que não serve para nada, e as pessoas muitas vezes andam confusas, na sua maioria, não sabem se podem sair, não sabem se porque é tanta informação. Havia de haver um canal do Governo oficial às 6 horas a informar sobre aquilo que são as medidas. É a página Estamos On. Mas depois os governantes, cada um diz as parvoíces que a gente sabe que dizem, não é? Há informações oficiais, mas os membros... Mas isto agora não tem a ver com partidos, é mesmo assim, dizem das maiores parvoíces que nós ouvimos, porque nem sequer ouviram aquilo que é oficial, e depois quem representa as instituições também comete os seus erros. E isto cria muito ruído no sistema de comunicação. Logo o receptor fica com problemas, e há situações de pânico que eram evitáveis, e descontração também eram evitáveis. Portanto, temos aqui os limites. Ainda hoje vimos grupos a circular por aí, eu que ando por aí todo dia, nós vimos movimentações. A polícia está a fazer o que tem que fazer, as forças de segurança estão a fazer tudo o que têm que fazer, se calhar fazem o que podem, ou até estão com esforços demasiados para aquilo que têm que de facto controlar.
Todos nós sabemos que há violações, nós vemos as violações no dia-a-dia. Agora, a Presidência da República, primeiro tem que estar com um sistema de comunicação muito eficaz e objetivo com o Governo, dia-a-dia, hora a hora, para que aquilo que são as medidas que são necessárias tomar, por mais duras que sejam, mais vale... há um ditado que é: mais vale o filho chorar do que chorar o pai, não é? Portanto, vamos fazer o filho chorar e que o pai não chore, porque isso é a parte mais negativa que existe quando isso acontece. E aqui é a mesma coisa. Agora, tem que se criar as máscaras. Agora dizem que estas máscaras medicinais já não servem, tem que ser 2, e ninguém vai esclarecer isto. Nas redes sociais passa montes de situações. Já estou em reuniões de obra onde aparecem pessoas com 2 máscaras sobrepostas, com FFP2 e mais uma. É uma confusão, ninguém se entende. Fazemos as reuniões na rua, uns ficam à janela, outros ficam dentro. Portanto, porque não há, de facto, informação única. A informação aqui, uma coisa são os órgãos de comunicação social, comentam e fazem o seu trabalho. Outra coisa é a informação do Estado, podemos falar em Estado como um todo, que é necessário que seja coerente, eficaz e verdadeira. Isto não está a acontecer. Porque depois cada um fala sobre tudo. É como, isto não é futebol. Não é samba. Nós temos que saber... Estamos a lidar com uma coisa que é muito perigosa, é mortal. Nós vemos pessoas a partir à nossa volta, coisa que não víamos em março, não? Agora é comum, assim de um dia para o outro. Portanto, a coisa é grave. As pessoas têm que ser responsáveis. Temos que aguentar, por muito custo. E sair só quando tem que ser. Porque senão isto não tem. O que é que um governante pode ver se não houver responsabilidade por parte do cidadão? Agora, as medidas têm que ser muito eficazes. O Presidente da República tem que estar muito com um sistema de informação muito chegado ao Governo, à Assembleia da República, e os membros das entidades do Governo têm que falar a uma só voz. Não pode cada um dizer a sua parvoíce, ou um dizer... Aquilo são contradições atrás de contradições, não pode ser. Toda a gente fala sobre isto e nós não sabemos por onde caminhar muitas vezes. Temos dúvidas, até nos horários, que é uma coisa tão simples, não é? Há pessoas que vão da parte da tarde ao sábado para ir fazer compras. Podem, em algumas situações, mas andam a circular, vê-se as pessoas a circular, a bater de porta em porta fechada. Não pode ser. O Cristóvão, bom, o papel do Presidente. Isto era mais sobre o Presidente, não é? Exatamente. Falar que é uma temática muito importante, atenção, e que eu pessoalmente, até por formação académica, ou pelo menos formação complementar, gosto muito, que é a área da comunicação, e que é cada vez mais importante. Aliás, temos falado aqui algumas vezes, ainda no último programa, se não me engano, falámos um bom tempo sobre estas questões da comunicação e a comunicação versus democracia que os nossos tempos vivem. Mas focando-me mais na pergunta inicial, na questão do Presidente, e já agora para dizer algo que não disse há pouco sobre as eleições, mas que também foi muito falado a nível nacional, porque é evidente, quer dizer, falou-se de tudo menos do exercício da Presidência da República, não é? Durante a campanha. Portanto, falou-se da André Ventura, especialmente. Porque efetivamente, aliás, ligando com a questão da comunicação dos tempos que vivemos, esse é um dos problemas, de facto, destes tempos, quando a comunicação, quer dizer, há cerca de 20 anos esta parte, no país e no mundo, para usar uma frase de um jornalista, no país e no mundo começou-se a debater a questão da informação ao minuto, quando começaram a multiplicar-se os canais de televisão, e fundamentalmente, e de notícias em particular, e que de hora a hora, de meia em meia hora, ou em alguns casos horas infinitas, a acompanhar um mesmo assunto, como ainda agora, por exemplo, neste domingo, nas eleições, até os canais principais
tiveram, sei lá, uma hora a acompanhar o carro do novamente eleito, que estava claramente a fazer tempo para não falar antes dos outros terminarem, mas andava ali as televisões com veículos motorizados atrás do carro, e depois dizia, não encontra carro, não encontra lugar para estacionar, e a ver-se a rua cheia de lugares vazios. Enfim, bom, isto para dizer que é um problema que começou a surgir com de facto, na minha opinião, excesso de informação, no sentido que não há informação nova, é o chamado, tão popularmente, encher chouriços, dos muitos canais, e isto é um problema mundial. Mas que dá pelo menos uma década e a agravar-se para cá, aumentou com a questão das redes sociais, porque aí já não são os canais, já não são, digamos, aqueles que, mesmo cometendo erros, estão habilitados para, digamos, trabalhar a informação, que são os órgãos de comunicação social. Não, passou a ser cada um atrás de um teclado, dá notícias, não é? Portanto, e eu estou a pôr aspas, apesar de lá em casa não me verem as aspas. Inventa os factos que quiser. E vivemos no tempo em que depois esses factos reais ou inventados são partilhados, são propalados à exaustão, tanto que hoje, em Portugal também já temos, mas é um fenómeno mundial e também a aumentar, e até deixo aqui a dica neste órgão de comunicação que é a Rádio Hertz, e localmente também terá que provavelmente começar a existir, que é o chamado, eu ia dizer o termo em inglês, mas em português, a confirmação dos factos. Começou em Portugal com o polígrafo, na SIC, entretanto a TVI também já tem um espaço, há outros órgãos não televisivos que já têm esse espaço, e isto está a acontecer em todo o mundo. Porque, de facto, a informação confunde-se de tal forma, a fantasia confunde-se de tal forma com a realidade, que depois aquilo que o José Delgado dizia de haver mesmo que alguém queira que haja um canal único, e por exemplo, em relação à Covid, existe. O Governo tem um canal que é uma página online que é o Estamos On, onde é canalizada toda a informação, todas as medidas, todas as regras, todos os apelos, tudo é aquele canal. Mas de facto nós não conseguimos levar a que as pessoas procurem, como também muito se diz, a informação certa e os canais habilitados. Eu costumo usar esta expressão, eu não se quero arrancar um dente ou tratar de um dente, vou ao dentista, não admito que outra pessoa me trate do meu dente, porque é que admito que qualquer pessoa trate das informações que eu absorvo. Mas isto é um papel de cada um, tem que ser cada cidadão a ter no fundo, este discernimento e esta responsabilidade, porque isto implica com a vida de todos nós, levando a fenómenos muito complicados a vários níveis, nomeadamente políticos e para a democracia, mas às vezes também a nível de questões pessoais, por exemplo, nas escolas, na educação, a questão das redes sociais é preocupante e traz problemas acrescidos, e por isso há países, e no nosso país há escolas que já proibiram, por exemplo, os telemóveis no dia-a-dia, no espaço escolar, e de futuro cada vez mais vão ter que ser criadas regras. Neste momento, em relação, por exemplo, às eleições nos Estados Unidos, vimos que as próprias plataformas das redes sociais começaram a tomar medidas, mas foi preciso chegar a limites extremos, foi preciso que o presidente Trump já tivesse perdido e tivessem morrido pessoas para que no ataque ao Capitólio para que tomassem medidas, mas essa autorregulação das plataformas terá que aumentar, mas provavelmente os próprios governos dos países terão que também fazer mais por isso, porque infelizmente a autorregulação normalmente vem sempre tarde. E depois realmente este papel que é novo dos órgãos de comunicação social de, ao invés de transmitirem notícias, confirmarem notícias. Será o papel cada vez mais do presente e do futuro dos órgãos de comunicação sérios e responsáveis, e isto levando à questão da presidência, para que todos nós nos consigamos focar no essencial. E, portanto, nesta campanha, como em todas as campanhas nacionais, cada vez mais não se discute aquilo que é de facto a função
para o qual se está a fazer um processo eleitoral. Discute-se tudo o resto, como se estivéssemos realmente a assistir a um jogo de futebol e a comentar ao mesmo tempo, sei lá, a barraca de cachorros que está lá fora e o trânsito, como é que vai estar quando vamos para casa. Ou seja, tudo menos aquilo que estamos a ver e dessa forma ligeira e leviana. E é isso que realmente está a passar, portanto, é muito isso que vai ter que acontecer. Sobre o Presidente, e para terminar, o Presidente acho que vai ser muito igual a si mesmo, mas ainda assim, ou seja, igual ao que foi o seu primeiro mandato em termos de atuação, em termos de cooperação estratégica, em termos de facto ser Presidente de todos os portugueses, como é suposto que seja, mas ainda assim penso que, ultrapassado esta fase da pandemia, que não sabemos ainda quando vai terminar, mas provavelmente vamos assistir a um Marcelo um pouco diferente, isto especialmente se a direita e a direita política em Portugal tem um problema sério para resolver, e muito importante para a democracia, e portanto também por isso penso que vamos assistir a um presidente diferente uma vez ultrapassada a pandemia. Tem que ser um presidente coerente, apartidário, acima dos partidos e que esteja do lado daquilo que é preciso, que é ajudar a combater a pandemia com medidas assertivas e não esquecer que o país precisa de viver e isso passa pela criação de riqueza, por emprego e mais justiça social. Isso é o grande desafio que nós vamos ter.